Olá, bom dia, bom dia. Vou mandar aqui o aviãozinho para todo mundo. Pronto? Vamos continuar hoje com a leitura do livro A Mãe Confiante, de Joyce Meyer. Hoje a gente está no capítulo 11. Já está no capítulo 11, passa rápido, né? Então, vamos começar. Vou colocar o óculos. Vamos lá. O capítulo 11 tem como título: Não ouse fazer comparações. Há alguns anos, 2 gansos vieram morar no lago que fica atrás da nossa casa. Não vou afirmar que Deus os enviou, mas direi que eles chegaram no momento perfeito. Eu estava me preparando para ensinar em um seminário sobre criação de filhos, e como se Deus quisesse me dar uma boa ilustração para usar, os gansos botaram alguns ovos e deram início a uma família. Ai, que bonitinho, né, gente? Meu Deus. Vamos ver essa lição que ela tem para dar hoje, hein? Um dia, eu estava fazendo algumas anotações sobre Provérbios 22, versículo 6. Treine a criança no caminho que ela deve andar, e a seguir, a sua inclinação ou dom individual. E ela continuou. Com esse versículo em mente, olhei pela janela e vi a mãe ganso e seu parceiro se comportando como se também o tivessem escutado. Eles enfileiraram todos os seus 6 gansinhos fofos e, com um dos pais na frente da fila e o outro no fim, estavam tentando treinar uma pequena descendência a seguir o líder. 5 dos 6 se saíram bem. Eles marchavam se balançando atrás da mamãe e não perderam um passo. Um deles, porém, insistia em ser diferente e marcava seu próprio caminho. Os pais continuavam abrindo espaço para ele na fila e mostrando a ele o que fazer, mas ele simplesmente não queria seguir o programa. Tive que rir. Todas as mães enfrentam esse dilema às vezes. Que situação, né? Tentamos fazer com que nossos filhos sejam exatamente como nós. Dizemos a eles: olhem para mim, vamos lhes mostrar o que fazer e como fazer. Mas apesar dos nossos esforços, às vezes nossos filhos parecem determinados a marchar em um ritmo diferente. Assim como aquele gansinho estranho, eles simplesmente não querem seguir nosso programa. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos disse para treinar a criança a seguir a sua inclinação ou dom individual. Ele queria nos lembrar de que cada um dos nossos filhos é único e que nosso chamado é descobrir essa singularidade e apoiá-la. Fomos ungidos por Deus não para transformarmos nossos filhos em cópias de nós mesmas, nem de ninguém, mas para fortalecer a individualidade deles. Nossa, bem forte isso, né? Porque às vezes o pai já cresce, porque o pai é médico, quer que o filho seja médico também, e às vezes o filho nem quer ser, e na verdade distorce totalmente o propósito que ele veio, que poderia ser muito maior, né? Não desmerecendo a profissão de médico, que é uma profissão maravilhosa também, né? Mas assim, que cada um descubra o seu propósito aqui na Terra, né? Por quê? Porque, como disse anteriormente, não podemos dar o que não temos. Por isso, se não nos alegrarmos com o fato de sermos nós mesmas pessoas singulares, se ainda nos compararmos com as outras mães, tentando impressioná-las e ser como elas, vamos passar essa atitude para nossos filhos. Quer seja essa a nossa intenção ou não. Um post de um blog na internet recentemente explicou esse assunto. Ele continha a confissão de uma mãe que, durante os primeiros anos de vida dos seus filhos, os havia incentivado energicamente a se destacar. Ela estava tão determinada a fazer deles os melhores em tudo, desde os esportes, à música, às boas maneiras e ao modo de se vestirem, que
os criticava incessantemente. Ela achava que estava apenas se preocupando com os interesses deles. Então, um dia, ela percebeu a verdade. O que a impulsionava era sua própria insegurança. Tudo se resumia a mim, ela escreveu. Eu me preocupava com a maioria, com a maneira como o comportamento ou a aparência dos meus filhos se refletiriam em mim. Eu os compelia à perfeição porque estava excessivamente preocupada com o que as outras pessoas iriam pensar a respeito de mim, e não deles. Mas tudo isso mudou no dia em que minha filha mais nova abaixou seu violão no meio de uma aula. Depois de muitos olhares examinadores e de muita desaprovação minha pela maneira como ela estava tocando, ela simplesmente parou, como se estivesse se rendendo em uma batalha na qual jamais poderia vencer. Minha filha disse 5 palavras que não esquecerei enquanto viver. Só quero ser boa, mamãe. Minha filha, que tem um talento genuíno para tocar violão e um amor inerente pelo canto, achava que não era boa, e era por minha causa. Nossa, pensa que a mulher diminuía a criança para poder, né? Porque ela, talvez não era a altura que ela quisesse que a menina cantava, né? Felizmente, a história terminou bem. Essa mãe mudou seu modo de agir e sou grata por ela ter compartilhado sua experiência, porque creio que muitas mães podem se identificar com ela. Eu, com certeza, sou uma delas. Talvez eu não tenha feito exatamente o que ela fez quando meus filhos eram pequenos, mas sei o que é se sentir insegura e se preocupar com o que as outras pessoas pensam. No que se refere a me comparar com outras mulheres e sentir a altura delas, já passei por isso, já fiz isso e tenho a carteirinha desse clube. Que eu me lembre, nunca tive a sensação de me encaixar no padrão de mãe considerada normal. Na verdade, durante anos, nem sequer sentia que tinha as qualificações necessárias para ser considerada uma mulher normal. Em primeiro lugar, minha voz é muito grave. Em vez de ter uma voz feminina e suave como a maioria das mulheres tem, tenho uma voz tão parecida com a de um homem que uma vez liguei para uma clínica marcando uma limpeza de pele e a mulher do outro lado da linha me perguntou se eu tinha barba ou cavanhaque. Ai, gente, essa parte aqui foi interessante agora. Bebe um pouco de chá. Hoje tá menos frio aqui, né? Tá mais agradável, né? Subiu 10 graus a temperatura, então tá um pouco mais agradável, mas tá frio ainda, né? 13 graus ainda é frio. Agora consigo rir disso, mas houve um tempo em minha vida, em que teria sido motivo para eu chorar por dias. Minha voz não era o único motivo pelo qual eu queria chorar. Eu também costumava me lamentar pela minha falta de habilidade doméstica. Eu achava que havia algo errado comigo, porque eu não era uma grande cozinheira, nem uma costureira de mão cheia. Em vez de celebrar minha própria e exclusiva inclinação, o dom que Deus havia me dado para ensinar a palavra, decidi durante algum tempo da minha vida que eu devia ser mais parecida com a minha vizinha. Eu a chamo de senhora habilidosa, porque ela estava sempre fazendo trabalhos manuais, plantando jardins e preparando conservas de tomates. Houve um ano em que fiquei tão focada em me conformar à imagem dela que falei com Dave sobre plantarmos tomates para que a senhora habilidosa e eu pudéssemos fazer conservas juntas. Essa daqui eu lembrei agora, gente. Essa história aqui é muito legal, tá? Dave fazia a maior parte do trabalho de jardinagem. Ele arrancava as ervas daninhas e regava o jardim fielmente, até que finalmente chegou o dia em que meus lindos tomates ficaram maduros. Com meu equipamento para preparar as conservas pronto, telefonei para a senhora habilidosa e decidimos começar no dia seguinte. Mas na manhã seguinte fui colher os tomates e fiz uma descoberta aterrorizante. O enxame de besouros havia entrado neles durante a noite e feito enormes buracos negros
em cada um. Arrasada, telefonei para a senhora habilidosa. Nossos tomates estão arruinados, eu disse. Ela correu para seu quintal, que ficava a apenas alguns metros de distância do meu, para ver o quanto suas plantas haviam sido afetadas. Então, ela me ligou de volta e me deu a boa notícia. Meus tomates estão bem. Indignada, desliguei o telefone e pedi ao senhor para me explicar a situação. O que estava acontecendo aqui, eu disse. Orei por esses tomates. Duvido seriamente que a senhora habilidosa tenha orado pelos tomates dela, porque meus tomates ficaram arruinados e os dela sobreviveram. Ela aqui perguntando para Deus por que isso aconteceu com os tomates dela. E muitas vezes as perguntas que a gente faz, né? Por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo, né? Mas tudo tem uma explicação. A resposta do Senhor foi rápida e simples. Nunca lhe disse para plantar tomates. Portanto, não tem obrigação de proteger seus tomates. Você viu a resposta? Então, embora eu conte essa história com frequência, vale a pena repeti-la aqui porque ela se aplica muito a nós, mães. Nós, mães, talvez, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos valorizar e cultivar os dons únicos e as inclinações individuais que Deus nos deu. Isso pode fazer uma diferença tremenda, não apenas para nós, mas para nossos filhos. Pense nisso na próxima vez que você pegar uma lata de tomates na sua despensa. Lembre-se da senhora habilidosa e de mim e diga a si mesma: fazer o que outra mãe faz, por mais que eu a admire, não dará certo se não for isso que Deus me criou para fazer. Eu falo assim que muitas vezes a gente foi distorcido na infância, né? E o que a gente tenta hoje fazer com nossos filhos é que eles não se sintam distorcidos pela nossa criação, né? Então, e isso muitas vezes acontece porque a gente se espelha nas outras pessoas, no que as outras pessoas até têm, na verdade, né? E em vez de se espelhar no que Deus preparou pra gente. Cuidado com a inveja social. Talvez você também queira se lembrar da minha história com os tomates quando estiver navegando pelos seus sites favoritos de redes sociais. Estes sites podem ser um grande local de procriação para a insegurança, de acordo com um pesquisador. Eles podem estimular uma inveja intensa e também podem afetar negativamente o quanto nos sentimos satisfeitos com a vida. Porque nas redes sociais todos tentam aparecer na melhor forma, muitas vezes colocando somente imagens belas em seus perfis. Os amigos se tornam um grupo de referência com o qual a pessoa começa a comparar sua própria popularidade e sucesso. E isso leva facilmente uma pessoa a glorificar os outros e a colocá-los acima de si mesma, o que é a receita perfeita para os sentimentos de inveja. Olha. E não há apenas as redes sociais por trás da insegurança. Muitos outros fatores podem ser responsáveis também, incluindo a natureza humana. Mas o ponto principal é esse. Há uma epidemia de insegurança entre mães nos dias de hoje. Como uma mãe cristã, no entanto, não tem de lidar com isso em sua vida. Você tem outra opção, porque a Bíblia diz sobre você: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você provará está errada. Esta paz, justiça, segurança, triunfo sobre a oposição é a herança dos servos do Senhor. Isso daqui está em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías é o profeta que eu mais gosto. Vamos lá. Observe que o versículo diz que a segurança faz parte da sua herança espiritual. Isso significa que nem o diabo, nem ninguém tem o poder de fazer você se sentir insegura.
Você herdou o direito, através do seu relacionamento com Cristo, de ser absolutamente segura de quem você é. Nos dias em que não se sentir muito segura de quem Deus a criou para ser, lembre-se de que seus sentimentos não são a verdade sobre quem você é. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E ela diz que porque você é co-herdeira com Jesus, tudo que ele tem, você tem. Jesus é uma pessoa segura, portanto você pode ser completamente segura nele. Ouse crer nisso. Em vez de dar ouvidos à voz das suas emoções, concorde com com o que a palavra diz sobre você. Ouse dizer a Deus o mesmo que o salmista Davi. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Isso está em Salmo 139, versículo 14. Enquanto está fazendo isso, não ouse se comparar com ninguém, nem com as outras mães de igreja, nem com seus amigos das redes sociais, nem com as modelos das revistas com rostos maquiados e 0% de gordura corporal. Não diga, gostaria de ser como ela, ou de ter os talentos e as habilidades dela. Não desperdice sua vida desejando algo que você não tem. Abrace, ame e valorize a maneira como Deus a criou. Nossa. Ao fazer isso, você provavelmente descobrirá que as coisas de que menos gosta em si mesma são aquelas que Deus mais usa, quando parar de se sentir mal por causa delas. Uma experiência que eu tive é que eu falei sobre duas coisas. Eu pensei em duas coisas uma vez, que os nossos maiores medos é aquela habilidade que a gente faz de melhor. E realmente é assim. Quando a gente tem medo de alguma coisa, é aquilo que a gente vai fazer de melhor. Na minha vida, por exemplo, minha voz acabou sendo um dos meus grandes bens. Por ela ser forte e transmitir autoridade. Ela atrai a atenção quando prego. As pessoas a ouvem. Atualmente percebo que isso é uma bênção. Mas é que a gente sempre fala, né? A bênção está atrás do medo, né? Então, se a gente se deixar bloquear pelo medo, a bênção fica escondida e a gente talvez nunca vai encontrá-la. Uma bênção também é o fato de eu não gostar de cozinhar e de plantar tomates. Não tenho tempo para esse tipo de coisa. Vivo ocupada demais fazendo tudo o que Deus me deu para fazer. Como a vida pode ser muito mais divertida quando entendemos isso. Deus nos criou diferentes de propósito. Ele quer que celebremos essas diferenças e não que choremos por elas. Com certeza, algumas pessoas vão criticar nossa singularidade. De tempos em tempos, outras mães podem questionar as escolhas que fazemos e a maneira como criamos nossos filhos. Mas se quisermos ter a paz e a alegria de Deus, não podemos perder o nosso tempo tentando agradar as pessoas. Precisamos descobrir qual é o plano de Deus para nós e para nossos filhos e segui-lo. Um dia, uma mãe me procurou para orar durante uma de minhas conferências. Ela estava chorando e quando lhe perguntei o que havia de errado, ela me disse que todos na sua cidade ensinavam seus filhos em casa. Eles acham que esse é o único caminho. Ela disse, mas não tenho o mínimo desejo ou talento para fazer isso. Eu detesto isso. Sei que se colocar meus filhos em uma escola pública, ou mesmo em uma escola cristã, as outras mães vão me criticar e fazer fofoca a meu respeito. O que devo fazer? A esta altura você já sabe como respondi. Seja você mesma. Seja a mãe que Deus a criou para ser. Até arrepiei aqui agora, gente, porque isso serve pra gente, serve para toda a nossa vida, né? Use os dons que Ele lhe deu e siga a sua inclinação individual e única. Não tente seguir o programa de ninguém. Siga o programa de Deus.
É claro que você talvez tenha de trabalhar duro para se lembrar desse conselho no que se refere a aplicá-lo a seus filhos, principalmente se um ou dois deles por acaso forem pequenos gancinhos, independentes, que não pensam e agem como você. Lembrei do gancinho lá atrás, que gracinha. Como a mamãe ganso descobriu no meu quintal, não é fácil criar um filho que tem uma personalidade que é o extremo oposto da sua. Mas esse desafio em geral faz parte da aventura da maternidade. Por exemplo, eu tenho o que muitas pessoas consideram uma personalidade colérica. As pessoas coléricas são motivadas principalmente pela realização. Tendemos a ser muito voltadas aos objetivos, muito produtivas, sérias, mandonas, teimosas e contundentes. Falo muito aqui de personalidade, né? Minha filha Laura não era muito motivada, tirava más notas na escola e na minha avaliação era desleixada com seus pertences pessoais. É desnecessário dizer que ela e eu tivemos muitas discussões acaloradas que envolveram o fato de eu tentar fazer com que ela fosse como eu. Mas agora entendo que na metade do tempo ela provavelmente nem entendia do que eu estava falando. Ai, gente. Por causa das diferenças entre as nossas personalidades, víamos as coisas de formas diferentes, e nossas motivações na vida eram um exemplo oposto. Eu florescia nas realizações e ela florescia no relaxamento. Eu me importava com cada pequeno detalhe da aparência das coisas e ela nem sequer prestava atenção a isso. Agora, sendo uma mulher adulta com 4 filhos, ela não apenas se sai muito bem com sua própria família, como me ajuda com muitos detalhes da minha vida. Os filhos crescem e, criando-os da forma adequada, e com muita ajuda de Deus, eles aprendem a usar seus pontos fortes e a disciplinar seus pontos fracos. Vou deixar, gente, peraí. Meu filho David era muito teimoso e obstinado, e naturalmente entrávamos em choque porque eu também era assim. Quando duas pessoas voluntariosas querem as coisas do seu jeito, alguém vai ficar infeliz. Sandy era uma perfeccionista e Danny era um amante da diversão, muito cheio de energia e sanguíneo, de modo que, com nossos 4 filhos sendo muito diferentes e eu não entendendo ainda como ajudá-los a ser quem eles eram, tivemos alguns anos de frustração. Estou certa de que, assim como eu, você já olhou para os seus filhos e pensou: de que planeta eles vieram? Às vezes é difícil entender o quanto eles são diferentes, mas é muito importante aprendermos a aceitar nossos filhos por quem eles são e ajudá-los a ser tudo o que Deus pretende que eles sejam, e não pressioná-los a ser o que queremos que sejam. Às vezes a gente assim repreende até o comportamento, né? Mas não entende que faz parte da personalidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que ela tem um filho de 10 anos e ela falou: a gente pretende que a criança de 10 anos se comporte como um adulto. E às vezes, confessando isso, eu falo às vezes que eu faço isso com meu filho. A gente pretende, eu tenho 5 anos, e às vezes eu pretendo que ele se comporte como um adulto como a gente, mas a gente vê que é tudo ao contrário, né? E desse jeito a gente está cepando, eu falo cepando mesmo, cortando literalmente o propósito que ele veio para poder fazer. É claro que tem tudo como que eu posso dizer? No sentido de a gente pode regular, né? Mas não querendo deixar que eles possam fazer tudo o que eles quiserem. Porém, alguma coisa eles podem fazer. Tem que deixar eles fazer, na verdade.
Pela graça de Deus, finalmente aprendi uma lição importante com as experiências que tive com eles. Nunca é uma boa ideia comparar seu filho com o outro. Nunca é sábio pensar ou dizer algo do tipo: por que você não pode ser mais como fulano de tal? Essas críticas podem levar a coisas como um coração partido, lágrimas, rebelião e insegurança. Portanto, não ouse fazer comparações. Não os compare uns com os outros ou consigo mesma. Ouse treinar seus filhos para que sigam seus dons ou inclinação pessoal. Ainda que marchem em um ritmo diferente, permita que eles sejam bons em ser quem Deus os criou para ser. Foi bem forte hoje o capítulo também, né? Já terminou? Só ler essa última parte aqui. Seja você mesma, seja a mãe que Deus a criou para ser. Use os dons que Ele lhe deu e siga sua inclinação única e individual. Não tente seguir o programa de ninguém, siga o programa de Deus. Foi bem intenso hoje esse capítulo também, né? Espero que esteja transformando a vida de vocês, porque a minha está transformando muito, de novo, porque, como eu repito sempre, é sempre uma sequência de coisa, né, que a gente tem que fazer, tem que continuar fazendo. Então, assim, não adianta a gente ler o livro hoje e falar, entendi. Aí, se a gente não praticar todos os dias, não vale de nada. E como eu repito sempre, isso vale para todas as áreas da vida. Não é só para aqui não, só para ser mãe, no caso, né? Eu entendo assim que vale para toda, até a constância. No caso de seguir, fazer live, ou postar no Instagram, ou vender alguma coisa, tudo isso é uma constância. Então, como criar filhos, a gente tem que seguir no caminho certo, que muitas vezes é o que Deus quer pra gente, né? Amanhã vamos fazer o capítulo 12. O que você está dizendo? Tem como título. E é isso, gente. Beijo pra vocês e a gente continua amanhã então. Um tchau, beijo no coração.